Então tá, gente, vamos começar aqui a falar de coisas sérias. O livro, né? Pensar a Imagem, é um livro da onde a gente tira esse texto, que a gente vai discutir hoje, o último texto, né? Que semana que vem vai ser só um fechamento. E a presença do Guilherme, né? Guimarães, é isso, né, Maristela? Alexandre. Alexandre Guimarães, que vai, né, fazer uma fala aqui e vai ser, assim, aquele nosso fechamento legal. Então, esse texto, ele é uma coletânea, ele é organizado pelo Emanuel Aloá, né, que é um jovem, assim, diante dos outros que estão aqui, ele, ele nasceu em 1980, um jovem, né? Ele tem, assim, uma trajetória bem, né, fulgurante. Ele faz parte da Universidade da Basileia, trabalha como professor de filosofia, estética no departamento de artes plásticas, que esse termo continua na língua francesa, né? Na Paris 8, então ele também faz esse trânsito. A tese dele é de 2009, onde ele faz essa defesa na Universidade de Berlim. E também ele foi professor visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York. Ele tem alguns livros já, assim, mais consagrados. Um até que eu desejo ter, mas não tem ainda em tradução em português, que é A Resistência do Sensível, Merleau-Ponty, Crítica da Transparência, né, que traduzindo aqui. E aí tem mais outros dois aqui em alemão, que eu não saberia ler para vocês. E ele trabalha muito, né, com a imagem, assim, e tem se destacado nisso. Então, ele organiza esse livro e também ele reúne outros autores tão mais expoentes do que ele, até, né, porque ele é jovem, assim, está em começo de carreira, mas eles discutem essa questão da própria imagem, né? Que relação é essa da imagem com o real? E aí, aqui na orelha do livro, que é da organizadora, da organizadora, né? Dessa tradução, porque esse livro é em francês originalmente, que é a Carla Rodrigues, professora também da Universidade da Federal do Rio de Janeiro, de Filosofia, ela diz o seguinte, né? Que em 1994, dois autores presentes nesse livro, o Gottfried Bohm, na Alemanha, e o W.J.T. Michell, nos Estados Unidos, abriram o debate ao nos convidar a substituirmos a virada linguística, que marcou o pensamento da primeira metade do século XX, por uma virada icônica. Isso lá nos anos 94, né? Ainda quando o Emmanuel era uma criancinha, um jovenzinho. Na Alemanha, historiadores da arte como Hans Bilting, que acho que quem é da arte todo mundo conhece, né? O cara lá que disse que tem um livro famoso sobre o fim da arte. E o Roster Brandkamp retomaram esse convite, abrindo caminho para a criação de uma ciência da imagem. Aqui foi uma forçação de barra, né? Porque o... Me ajuda, Kelly. O outro lá já fala da ciência sem nome, que o italiano, e que também é uma ciência da imagem. Daqui a pouco desce aqui o santo, eu me lembro o nome. Que faria época... Pairison, prof. Oi? O Pairison. Não, da ciência sem nome lá, o amiguinho do Didi Uberman, mas é... Depois eu vejo, é o italiano. Que faria eco à ciência da linguagem. O volume documenta, então, esse livro aqui, né? Um certo número de debates dos últimos anos. Que últimos anos seriam esses? Não é os últimos anos, né? Lá do tempo do EPA. É os últimos anos de 2015, então 2010 a 2015. São debates que já têm quase uma década. Como aqueles entre Jorge de Huberman, Jean-Luc Godard. Aqui ela botou Jean-Luc Godard, mas quem está no livro é o Jean-Luc Nancy, eu acho que foi um erro de digitação. E entre o Micho e Jacques Rancière. Além disso, conta ainda com contribuições de autores como o Marie-José Mondanzin, que a gente vai ler hoje aqui, o próprio Emmanuel Cotia, não, Emmanuel Cotia é outra, e o Jean-Luc Nancy. Aí por isso que
fiquei na dúvida se foi um erro em cima ou não. Algumas perguntas centrais desenham um quadro de reflexões a que esse livro se dedica. E aí, essa pergunta que a Carla escreve aqui, como uma síntese do que o livro inteiro se dedica, já mata um pouco da charada do texto de hoje. A pergunta é: o pensamento ocidental é iconofóbico? O que é que seria isso? Se o pensamento ocidental tem uma ojerias, um medo, um pavor da imagem, né? E é a imagem estruturada como uma linguagem? Outra questão. Há uma lógica das imagens diferente da lógica do texto? Mais uma questão. Qual a relação entre imagem e poder? Precisamos de uma ética da imagem? As imagens podem funcionar como reparação ou como restituição? Então, essas questões, elas estão trazidas em cada um dos textos, e o texto que a gente tem hoje aqui para conversar, ele traz uma resposta, ele aborda essa questão, né, desse medo que o pensamento ocidental teria no campo da imagem. Ele fala, né, sobre essa relação entre imagem e poder, por um caminho que a gente vai ver, e também ele traz, mas não de forma tão clara, essa questão, né, se as imagens podem funcionar como uma reparação ou como uma restituição. Não é eles que respondem, não é ela, né? A Marie José Mondanzin que responde, mas ela também ajuda a responder isso. É o outro texto. No meu livro do Vitor Meirelles, eu usei o Boym, desse mesmo livro aqui, no texto que é o primeiro, que abre aqui depois da introdução, né? Nessa sessão chamada O Lugar das Imagens, que se chama assim, texto do Godfrey Boym, aquilo que se mostra sobre a diferença icônica. E aí ele vai falar do fator da mostração, ou seja, da mostração dele, a lógica da mostração dele. Eu peguei lá para pensar as pranchas do Vitor Meirelles, mas não é disso que a gente vai falar hoje, certo? Então, a Maricela perguntou ali, né? Qual é as perguntinhas? Eu vou bater, Josiane, uma fotinho aqui e tu transporta para lá? Pode ser? E eu não estou com o WhatsApp conectado aqui no bichinho. Toda a orelha que eu li aqui, espero que fique boa de ler, está ali no grupo da capacitação, tá? Aí no final tá as perguntinhas ali. Bom, aí vamos ver, né, quem é essa pessoinha aqui, Marie José Mondanza. É uma pessoa que nasceu em 1944, né? Tem uma origem não francesa, assim, raiz, né? Mas ele é francês, ela. E ela é filósofa e diretora, não sei se ainda está em ativa, imagino que já se aposentou. Filósofa e diretora de pesquisa do Departamento de Comunicação e Política do Centro Nacional de Pesquisa Científica, o CNPq lá, né? Francês. Tradutora de um dos primeiros tratados sistemáticos sobre a imagem, que é da Antiguidade Clássica, né? De um autor bizantino chamado Nicéphore, que se chama a Antiréticas. Antiréticas? Eu não sei se essa tradução ficou muito boa, gente, mas estou traduzindo aqui. E, no caso, né, ela tem essa marca desse trabalho com a imagem a partir desse universo bizantino, que é um universo iconoclasta, né? Então, ela tem essa relação aí já com a imagem que está passada dentro do texto dela que a gente leu hoje. Então, a pesquisa dela, né, a partir desse texto aí, foi muito direcionada para uma arqueologia da imagem, por isso a preocupação dela com a proveniência, e também como essa imagem, com as origens que elas têm, os poderes que elas contêm, né, o quanto de poder ela manifesta e articula no presente, né?
Aí ela tem muito texto, assim, pouca coisa traduzida para o Brasil, para português. Eu tenho um livro dela e tenho esse texto aqui, né? Está nesse compêndio. Então, ela tem a Imagem Natural, de 95, Imagem, Ícone e Economia, as fontes bizantinas do imaginário contemporâneo. Esse é o trabalho mais importante dela, que foi publicado em 96, mas já tem reedição em inglês, um monte de coisa, é o the best dela. A imagem, poderia a imagem matar? Né? Uma pergunta, que é um texto de 2002, um livro. O Comércio dos Olhares, também é um livro muito bom. Esse eu não tenho, eu só li pedaços dele, que é de 2003. Eu estou traduzindo do português, tá? Do francês para português. Não sei se seria assim bem que haveria de chegar aqui. E O Que é que você vê, né? De 2008. E aí tem um livro que eu tenho, um livro inteiro, que é muito citado, está muito, muito, muito citado, que é o Homo Spectator, de 2008, né? Aí é latim, teria que ler assim. E esse texto que coloca, né, em evidência o lugar do espectador, ele faz uma consideração muito irreverente, pena que a Letícia não anda por aí, onde é que anda a dona Letícia, né? Ah, tá aí, Letícia tá aí. Porque ela coloca a ideia de que a imagem pode ser emancipadora, né? Se ela tiver um outro ponto de partida da sua leitura e da sua composição assim, como espectador, né? Essa relação da imagem já pronta, mas a relação dela com o espectador. A partir dessa arte paleolítica, né? Desse outro lugar, desse outro sujeito que tinha uma outra relação inaugural, como ela fala, com a imagem, tá? Então, a gente, essa é a nossa autora de hoje. Muito bem. A Letícia abriu até a câmera ali. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do texto e depois eu vou provocar vocês, que vocês sabem que eu não tenho vocação para vendedora, né? Não gosto de ser balinha de caixa, quero que todo mundo passa a mão, pega, chupa e nem olha a marca, né? Ou seja, eu não gosto que vocês me consumam, eu gosto de trocar com vocês. Então, o título, né? O texto, ele é um texto relativamente pequeno, acho que bem menor do que os últimos que a gente leu. Ele tem 15 páginas no total, mas muitas figurinhas, algumas figurinhas. Ele está dividido em 4 partes. A primeira é essa introdução, que abre, né, que é a imagem de proveniência e destinação. Depois ele tem um primeiro subtítulo, ou uma segunda parte, a imagem, o retrato, e aí vem essa relação sujeito-imagem. A terceira parte, a preocupação monoteísta com o sujeito das imagens, que vem a segunda dimensão, porque lá na introdução ela vai dizer que existem 2 campos para pensar essa imagem, mas a gente vai chegar lá. Um que está essa relação imaginação-aparição, e a outra que é a crença na própria fator imaginativo que gera tal da imagem, e que é uma origem de poder e da própria necessidade da imagem para constituir o próprio humano. Então, o primeiro subtítulo, a imagem-retrato, está nessa relação imaginação-aparição-humanidade. O segundo subtítulo, terceira parte, a preocupação monoteísta com o sujeito das imagens, é a relação imagem, poder e humanidade e constituição da sociedade com suas intricadas estruturas de poder, que se passa pela imagem e também pela religião. Aí tem volta lá, que ela estudou os bizantinos, e ela tem um negócio com o catolicismo, ela não nomeia, e aí ela chama de cristianismo, mas não é cristianismo, é o catolicismo. Mas eu, quando chegar ali, eu rebato algumas coisas. Imagina, eu sou abusada, né? Rebato até a mão dos alunos. Eu sou metida mesmo, sou manezinha. Bom, e a última parte, o último subtítulo, é entre o autor e o espectador. E ela faz até assim um negócio, eu acho que o Emanuel falou assim, não, professora, fala daquelas coisas que todo mundo quer saber quando lê o seu nome, a relação autor-espectador. Aí ela
dá um salto, né, do primeiro e do segundo subtítulo e passa lá para o autor espectador, que não tem uma relação com a introdução, mas que fecha esse capítulo, esse texto. Então, ele tem 4 partes. Ele discute a imagem não como um objeto, porque enquanto objeto, ele se descomprometeria, ela, né, a imagem, se descomprometeria com a própria existência da humanidade. Então, essa imagem aqui está, assim, pau a pau com Deus. Mas a gente vai chegar aos poucos lá. Para isso, a gente vai ler as primeiras páginas aqui, que seria uma introdução. E essa leitura a gente vai fazer aqui por pedaços, que nem se fosse um jogral, para que eu se identifique, cada um depois vai colocar aqui no chat a sua resposta, sem medo de errar, porque aqui não tem quem sabe, quem não sabe. Todos nós estamos de igual aqui, todos nós estamos experimentando esse texto e a sua possibilidade de compreensão. Lembrando que esse texto já é uma tradução e a gente, né, não domina o francês para ler nesse original. Então, a gente vai ler para identificar a resposta para a primeira pergunta que abre o texto. Cada um vai apostar, porque ela não responde. Ela dá muitas possibilidades. Ela só vai, talvez, fechar isso lá no final do segundo subtítulo. Mas é uma possibilidade. Porque também a gente não precisa concordar. Isso aqui é uma especulação filosófica. Ela é da filosofia. Isso aqui não quer dizer que é a verdade. Ah, é assim, então. Não, não é assim. Assim é uma conjuntura de argumentação, perspectivas, que ela elaborou aqui e a gente vai trazer aqui para essa discussão. Josiane, começa a ler para nós. Não precisa compartilhar, né, prof? Ou vocês querem que eu compartilhe? Acho que todo mundo tem um texto, né? Se não tem, abre bem o ouvido. Ou vai lá no seu chat, no seu celular, e abre o texto lá e vai lendo e vai conseguir aprender mais, para fazer a troca. Vamos ser generosos. A gente quer uma sociedade mais justa e mais generosa. Vamos parar de ser consumista da inteligência alheia e menos ainda dependente da compreensão alheia. Muito bem. Então, vamos lá. Imagem entre proveniência e destinação, de Maria José Mondzan. É Mondzan que fala? Mondzan? Interrogar a proveniência da imagem. Tá todo mundo me ouvindo bem? Só para constatar? Tranquilo? Interrogar a proveniência da imagem é interrogar a origem, quer dizer, a causa. Qual será a causa da imagem? Alguma coisa como uma questão. De onde ela vem? Se seguirmos um bom preceito aristotélico, que jamais envelhece, toda ciência é ciência da causa, e o conhecimento da causa contribui para a definição. A causa tem por tarefa definir seu objeto. Portanto, a questão ti est, o que é a imagem? A ciência da imagem responderia determinando a sua causa e, por consequência, enunciaria sua natureza, designando seu gênero e sua espécie, quer dizer, sobre qual fundo se inscreve sua proveniência e qual é sua especificidade. Se mantivermos essa postura, se pressupõe então que a imagem é totalmente paradoxal. Produção do sujeito, a imagem faz devir o sujeito mesmo que a produz. A imagem é, portanto, se posso dizer assim, duas coisas em uma. Ao mesmo tempo, uma operadora em uma relação e objeto produzido por essa relação. Continuo? Não, dá um tempo para só respirar.
Tem várias perguntas aqui e várias respostas que também não são nítidas em relação a elas, porque a pergunta é qual seria a causa e a natureza da imagem. Ela sintetiza na última frase, mas isso não quer dizer que a gente entendeu claramente o que é que são a causa e a natureza da imagem. Está aí dito, mas a gente precisa do resto do texto para digerir. Quem é que continua? Quem está com o texto aí abertinho já, para dar uma continuidade? Letícia. Vou continuar. As operações imaginantes são inseparáveis dos gestos que produzem os signos, que por essa razão permitem os processos de identificação e a separação sem as quais não haveria sujeito. A definição da imagem é, portanto, inseparável da definição do sujeito. Então, a questão se há uma ciência da imagem, a resposta é a mesma daquela que pergunta se há uma ciência do sujeito. Sua fundação recíproca nos convida a desconfiar que a imagem não é um objeto e, portanto, que se ela pode, sob certas referências, ser considerada como um objeto, isso não se dá jamais sem consequência para o sujeito. Tanto e tão bem que cada vez que se reduz a imagem a não ser mais do que um objeto, se coloca atenção à destinação do sujeito. Por outro lado, uma expressão como entre proveniência e destinação carrega a marca da historicidade, quer dizer, uma inscrição temporal sobre o qual se aplica a pesquisa. Continuo? Querem respirar aqui, a gente respira. Ela põe numa relação de dependência, de existência, imagem e sujeito, e o problema de reduzir a imagem a objetos sem que se reduza conjuntamente o sujeito. Captaram? Yes. E aí ela traz o negócio da historicidade, porque aí vem um problema de tradução. Esse texto, eu não conheço ele em francês, né? Mas certamente a palavra que é usada é destiné. Destiné já teve traduções para o português desse termo em livros, estou falando tradução de, assim, né, que nem a Mara Rubia faria, mas que passa essa palavra para destino. Destiné pode, não é, a palavra em francês é destin, para destino, e destiné é destinação. Mas tem quem traduza isso para destino, porque aqui a destinação é a direção para o qual se vai, é o objetivo, é o fim. Então, essa palavra destinação tem que ser entendida nesse sentido, que, de certa maneira, se aproximaria do destino. Por isso que tem tradutor que pega a palavra destiné e traduz para destino, quando o original em francês seria destin, da destino. Mas a destiné, destinação para nós é pouco, né? É menos, né, do que destino. A gente tem o destino parece uma coisa mais forte, assim, né? Mais determinante. Então, talvez, se quem traduziu botasse destino aqui, não estaria sendo legítimo com o francês, mas talvez seria mais legítimo com a nossa compreensão do peso dessa palavra destinação que a autora coloca aqui. E aí, por isso, uma coisa de tempo. Proveniência, origem. Destino, destinação, fim. Entre origem e destino e fim, existe, o que tem aqui entre minhas duas mãozinhas? Espaço? Espaço, intervalo. Uhum. Intervalo é sempre intervalo de tempo. Uhum. Por isso, a definição histórica. Eu acho posso o destinação acho que também implica algo, uma postura ativa assim dessa imagem, né? Que ela não está
sendo levada, mas ela é viva, né? Ela parece estar caminhando para algum lugar, essa destinação. Algo com... enfim, isso. Sim, também pode se pensar por aí. E aí, quem continua a leitura? Já que a gente deu esse respiro. Parou aí, não é somente o lugar, é isso? O qual se aplica à pesquisa, é isso, né? Aí parou, Não é somente o lugar da imagem na reflexão subjetiva, mas é sobre a imagem em uma trajetória que visa uma gênese da imagem e uma visada sobre seu desdobramento, uma visada que a inscreve no futuro ou segundo um fim. Mas, se a história da imagem é articulada a uma história do sujeito, essa trajetória histórica concerne, portanto, a gênese do sujeito ele mesmo, seu desenvolvimento e as modalidades sobre as quais a imagem indica um regime de subjetividade, na medida em que não se reduz a ser uma simples existência natural submetida a leis gerais daquilo que vive e daquilo que morre. A imagem diz respeito à vida do sujeito sobre o aspecto da sua existência não natural. Quero indicar com isso que as operações imaginantes são, sem dúvida, o modo produtivo da resistência do sujeito à natureza. De que natureza se trata? Desta àquela, ele deve, no entanto, é isso? Ai, meu Deus, pulou aqui no meu celular. Se trata desta àquela, ele deve, no entanto, viver, mas se distancia resolutamente no projeto de inscrever o sentido pela via dos signos. Dizer que as imagens têm uma história ou participam de uma história não é voltar a dizer que as imagens podem fazer o objeto de uma narrativa, na qual o modelo de excelência seria a história da arte, aquilo que seria muito trivial ou apenas levaria em conta uma ciência da imagem como uma história das figuras de produção das formas visíveis, sem interrogar a natureza do objeto do qual se fala. Vamos parar e vamos digerir. Vamos digerir, porque aqui há toda uma história, é uma teoria da própria historicidade, né? Sobre a imagem. Então, eu acho que é bom a gente assentar. Bom, ela tinha falado, né, nesse intervalo, esse conter o tempo, né, conter essa história, ser essa proveniência e destinação que atrela sujeito e imagem numa coisa única, relaçada, e que compõe, então, essa marca de historicidade. Aí ela começa a tecer um argumento dizendo: se você não pensar assim, você está pensando assado, cozido, ensopado. E o assado, cozido, ensopado é reduzir a imagem a um objeto e fazer dela ícones, pontos, para traçar uma história da humanidade, o que é papel da história da arte. Quando se faz isso, a gente separa o sujeito e a imagem e desconsidera a condição do sujeito, que não é só da ordem orgânica, que aqui não está essa palavra, aqui está falando natureza. Mas essa palavra natureza está aqui e não a orgânica, que parece fazia mais sentido para a nossa cabecinha, porque a pergunta lá, quando ela começa a traçar essa discussão que toda ciência é uma ciência da causa, ela diz que é uma ciência da causa que leva a conhecer a causa e a natureza da imagem.
Por isso, ela não vai falar aqui que seria a redução de um sujeito à sua única e exclusiva condição orgânica ou animal, mas ela vai falar da condição da natureza do sujeito. Aí isso dá um certo desconforto assim na nossa mente, porque a gente está tão habituado a pensar o sujeito dentro de um regime de subjetividade, que ela usou aqui, que aí a gente... Como é que é? Como é que eu faço pensar esse sujeito sem essa subjetividade, esse sujeito reduzido ao animal? Aí ela volta a dizer, mas toda vez que você faz uma história da humanidade, pegando a imagem como ícones, sinalizadores dessa história, você está fazendo isso, você está supondo o sujeito apenas como de natureza orgânica. Porque na hora que você botar esse sujeito enquanto sujeito, ou seja, portador de uma sensibilidade, de uma capacidade de se construir por meio de imagem, não dá de fazer história da arte pontuando a movimentos artísticos, pontuando tal e tal e tal e tal, do realismo, disso, daquilo outro, e fazer essa historinha, porque ao fazer essa historinha, tu estás matando o sujeito. Faz isso, Kelly. Ô, professor, então esse sujeito não é só o sujeito, o artista, aquele que produziu essa sensibilidade através da imagem. É esse sujeito que é um sujeito ancorado, é um sujeito histórico, é o sujeito social, é o sujeito, porque cada contexto histórico ele vai produzir as suas sensibilidades, é isso. É um Mas existe sujeito... uma outra sociedade, vamos dizer, um outro contexto histórico que vai ter sensibilidades diferentes. Por exemplo, assim, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato construiu determinadas sensibilidades que hoje elas são revistas de um lugar que não é o lugar do qual Monteiro Lobato nos falou, não é? Eu falo do Monteiro Lobato porque houve agora aí aquela escritora famosa infantil, esqueci o nome, aí aquela que ganhou o prêmio aí ela ficou num lugar muito difícil para falar sobre o Monteiro Lobato no contexto histórico hoje decolonial. Então, ela disse que ela não presentearia uma criança com Monteiro Lobato, porém, ainda precisa de um outro olhar sobre o Monteiro Lobato, mas não um Monteiro Lobato pelo olhar decolonial. É como se ela estivesse falando um pós-decolonial. Foi isso que eu fiquei pensando, nessa sociedade, nesses sujeitos, né, operantes que constroem essas imagens e que vão ser lidas por outros contextos. Mas daí, prof, qual é a proveniência disso e a destinação? Quando a gente pensa que uma sociedade hoje nega a leitura da sociedade anterior. Bom, Tirei o foco do eu debate. prefiro agora não embrulhar muito o engodo aqui, né? Não botar mais farinha nesse pirão, porque aí vai ficar mais duro, vai ficar mais difícil de digerir. Desculpa aí, Tá? gente, mas Não, eu mas tive que pensar deixa num que lá no final, exemplo. quem sabe a gente tem uma resposta para isso. Tá, Mas fechou. uma coisa que está relacionada a tudo isso que a gente já viu aqui é a tal das operações imaginantes. Vamos guardar isso para entender a tal da causa e da natureza da imagem. Que é isso que ela está dizendo, que é uma operadora de relações, é isso, né? Muito bem, tu pegar essa palavrinha aí, exatamente. Né, das relações, tá. Gente, eu não sei onde que eu parei aqui no texto. Vamos ver quem aqui sabe. Pode continuar. Eu sei. Então vai, Heloísa. Então, prof, inclusive eu até quero conversar depois tudo isso aí que vocês estão falando, que eu Certo? estou um pouco assustada. Tá, mas vamos primeiro ao texto.
fazer de conta que se sabe o que é uma imagem, assim, dispensados de dar à imagem uma definição, nos lançaria em um conjunto composto de proposições cronológicas, onde as imagens acompanhariam a história das formas, dos estilos, dos objetos, quer dizer, das representações, se com temeridade, se força, uso de tal lexo. Ora, interrogar a proveniência e a destinação tem outro objetivo. Trata-se de reparar aquilo que, a título da imagem, se escreve na história da humanidade, e mais ainda, de interrogar as operações imaginantes na sua relação com o que constitui o sujeito falante e sociável. Na genealogia do humano, a imagem é parte integrante. Será que eu paro aí? Pode parar, mas repete para nós essa última frase aí, porque aí o Sim, bicho deu né, uma síntese assim, é. frase de efeito. Trata-se de reparar aquilo que, a título da imagem, se inscreve na história da humanidade, e mais ainda, de interrogar as operações imaginantes na sua relação com o que constitui o sujeito falante e sociável. Na genealogia do humano, a imagem é parte integrante. Então, professora, Fala. eu não sei Então se tá. é estar muito no lugar certo ou é porque tudo que me é apresentado, teoricamente, é encaixável, assim, com as coisas que eu venho desenvolvendo, né? Então, nessa parte aqui, uma parte da minha dissertação é estar criando coleções de imagens. E essas imagens, elas são da história da arte, mas eu estou dando um novo sentido para elas, um novo significado para elas. Aí, como você estava falando do sujeito operante, eu já usei a fenomenologia, já usei Merlo, não sei falar o nome dele, o Ponty, a Aranha, a Graça-Aranha, eu já usei também o Rancière, os Duarte Júnior também usei, criei todo aí um diálogo estético, fenomenológico, racional, sensível e operante do sujeito que cria as coisas. Aí tem mais essa pessoa aqui agora do texto que também conversa. E isso é, de certa forma, assustador. Aí agora eu estou meio que entendendo que a professora falou lá, não fala muito da história da arte, não fala, senão tu vai matar o sujeito. Mas eu falei, professor, um pouquinho, porque tem sentido para mim. Na verdade, me ajudou um pouquinho isso, mas é claro que essa coleção ela só foi possível de acontecer por causa da criação estética, da minha vivência, da minha história, que é aí que eu ressignifiquei essas imagens. E é isso que eu queria falar. E aí tu mesmo, Heloísa, né? Tu É, realizasse uma operação imaginante. Por isso. mais que a imagem já, todos os teus 100 quadros, né? A tese É, desculpa, a dissertação da Heloísa é muito bonita, ela tem uma parte toda de coleção de imagens, e 100 imagens, que ela fez essa questão de é. gravar esse número de 100 imagens, que são obras clássicas, né? Assim, clássico no sentido que as pessoas geralmente já ouviram falar alguma vez, da arte ocidental, e que tem uma referência com o isolamento, com o ambiente doméstico, com a casa, com atos de leitura, de introspecção, da música, todo um universo também que é muito precioso, assim, né, emocionalmente para a Heloísa. Então, Heloísa, tu fizesse uma operação imaginante, e essa tua operação, por mais que tu transitasse dentro de um universo canônico de história da arte, ela é a tua operação imaginante. Aí vai te juntar o tal do Monteiro Lobato que a Kelly trouxe para cá, lá com a tua dissertação, lá no último item, do autor e espectador. Porque Exatamente. Uhum. esse autor e espectador, eles não são fixos, eles se constroem num processo de reconhecimento, tal como a imagem do sujeito cria a humanidade. Ô, É, prof, só pegando ali o trânsito de vocês. Então, aquilo que o Warburg faz quando ele constrói todo aquele Atlas Mnemosyne, que ele abraça a cultura iconográfica europeia e faz laços, veredas com
essas culturas, com a cultura mexicana, ele está fazendo essa operação imaginante, então, e não se delimitando, se ancorando num percurso do Panofsky, por exemplo, assim, vamos dizer que é uma leitura, aqui como é que é? Uma leitura das formas. Seria isso, prof? Que a leitura, Só que o então, Panofsky as é posterior a imagens... ele, né? A gente também não vai fazer com uma salada mista, né? Sim, Panofsky é discípulo dele, vai desenvolver outro caminho. Não vamos exagerar, tá, né? mas essa operação Mas imaginante quando traz seria a Warburg. Warburg, é bem interessante pensar isso que tu trouxesse, porque ele não, ele Mondozan não está dialogando com Atlas. Nem lá nos bizantinos ela faz isso. Ela podia ter feito, ia ficar muito lindo. Mas ela não trabalha com isso. Ela não trabalha com isso, mas quando ela defende essa tese, que na genealogia do humano a imagem é parte integrante, ela está considerando que existe um tal de patos. Esse patos que o Warburg vai e busca, mesmo que ela não use essa categoria, até porque ela não faz assim, um antes e um depois, mas é um negócio entrelaçado, mas dá para a gente fazer essa ponte e pensar que o patos que o Warburg busca não deixa de ser indiciário dessa genealogia construída e entrelaçada entre humanidade e imagem. Mas os dois não se juntam, tá, gente? Não. Ela está viva, ele está bem morto. Ela até podia ser a reencarnação dele, porque deu tempo para tudo isso, mas eles não se juntam. Eu nunca li nada junto, ela citando eles, tá? Então, não vamos misturar aqui, que eu não quero ser acusada de ninguém. Posso só fazer uma ligação aqui no texto? Essa última frase, na genealogia do humano, a imagem é parte integrante, acho que se conecta com aquilo que ela falou antes, que as operações imaginantes são, sem dúvida, o modo produtivo da resistência do sujeito à natureza. Né? Que eu acho que eu acho que eu grifei isso, né? O modo produtivo da resistência do sujeito à natureza. E aí eu acho que essa questão de qual será a causa e a natureza da imagem me faz pensar, né, por que o sujeito produz imagens. Então, acho que é essa ligação aí entre sujeito e E por imagem. que ele produz? Para resistir à sua própria natureza, que é a natureza animal, orgânica. E aí, aqui nesse último quase parágrafo, porque ela faz uma pergunta que vai anunciar o texto que vem a seguir e que finaliza essa discussão que ela foi respondendo de qual é a ciência da imagem. Quem quer continuar fazendo a leitura? Maristela, por favor. Ai, já. Escolhi, portanto, outra forma de responder a questão, entendendo de outra forma a sua abertura. Proponho a hipótese de que entre nossa proveniência e nossa destinação é a imagem que vem se colocar como operador histórico da mediação e da produção da resposta. Quero dizer que, interrogando a imagem, posso recolher uma resposta para a questão da nossa proveniência e correr o risco de uma definição de humanidade. A questão do começo, em matéria de imagem, pode ser posta de duas formas. As duas têm seu estatuto próprio e não são excludentes entre si. A primeira consiste em considerar a origem das operações imaginantes na sua manifestação inaugural. Sobre isso, adota-se uma postura antropológica. A segunda consiste, para nós no Ocidente, em colocar a questão historicamente para constatar a incidência determinante das posições teológicas na legitimação
das imagens próprias da nossa cultura. Se essas duas abordagens são inseparáveis, é porque a suspeita que pesa sobre as imagens pelas razões teológicas antes do cristianismo tem relação direta com a liberdade em jogo no estatuto antropológico das operações imaginantes. Aquilo que constitui o sujeito na sua liberdade de iniciativa constitui um perigo para aquele cujo poder é assentado sobre a negação dessa liberdade. Dito de outra forma, é porque a capacidade do sujeito de produzir imagem faz parte de uma economia constituinte do desejo que as instituições que constituíram seu poder tomaram o cuidado tanto de interditar as imagens quanto de controlar a produção de seus efeitos. Em uma palavra, se poderia dizer que a proveniência das operações imaginantes está na origem do problema político que coloca a sua destinação. Então, nesse final, existem 3 palavras importantíssimas que não estavam inicialmente. Quem se arrisca a dizer quais são elas? Ou digitar no chat, como quiser. Liberdade imaginante, professora, capacidade do sujeito produzir imagens. Uma, palavras, não sentenças, Palavra. nem locuções adjetivas. Palavras, substantivo, professora de português. Liberdade. Política. Política. O poder. Poder. Política e poder, vou botar juntinhas aqui. Tem uma terceira aí. A produção? Não? Deixa eu ver se alguém acertou por aqui. Teologia. Teologia não, né? Foi consumo, não. Não, tem a ver com o consumo, mas Jesus já está quente. Como sempre, Jesus... Economia? Tô rouca, tossindo aqui. Mediação, porque ela fala que a imagem é uma mediação entre proveniência e destinação. Economia? Pensa no desejo. Eu desejo. Porque eu digo que é essa palavra, porque lá no terceiro, nos outros itens, ela vai trabalhar com esse tal de desejo, e é onde a gente fica bem do perdida, porque o desejo tem a ver com a tal da teologia, que tem a ver com essa legitimação, a liberdade e o poder estão entrelaçados, e o desejo que motiva e estimula esse poder, esse controle que está nessa liberdade. Está tudo junto e misturado. Ô, professora, quando a nossa sociedade constrói pela imagem os seus monumentos, é um perigo, porque eu sei que dos textos que ela vai falar sobre a questão política dos monumentos, e eu fiquei lembrando, por exemplo, aquela estátua do Saddam Hussein, e quando que... aquele cara lá, que eles falaram que era da Al-Qaeda, que os Estados Unidos não deixou construir um monumento da morte do cara, como é que é? Exato, professora. Para não deixar uma cultura produzir imagens exatamente como um controle de poder, controle sobre a liberdade imaginativa de uma religião, sei lá. Entendi. Bom, então, para a pergunta, qual será a causa e a natureza da imagem, ela tem uma resposta, que passa pela razão, essa causa, pelas operações imaginantes, que faz com que objeto e sujeito sejam produzidos concomitantemente. O sujeito se produz enquanto sujeito porque produz imagem. E a imagem, ao se produzir, produz sujeito, que produz imagem
Por isso que é do humano, por isso que ela usa a palavra humanidade, isso. Porque mesmo que, né, animais, por N razões, que tem agora pato que pinta e coisa e outra por aí, né? É macaco, né? Tem até uma coleção aí que está bem valorizada no mercado, que está pelo macaco, não sei das quantas. Mas quem reconhece nessa pintura de macaco arte ou algo que deve ser comercializado, coisa e outra, é o humano. Então, essa causa e essa natureza estão na relação objeto, imagem e sujeito, que é uma relação indissociável e que não reduz a imagem a ser objeto. Aí, ela tem a hipótese, né, que nossa proveniência e nossa destinação é a imagem que vem se colocar como operador histórico. Por que operador histórico? Porque proveniência e destinação têm um intervalo de tempo. Por isso que é um operador histórico. Da mediação e da produção da resposta. Qual é a resposta do quê? A resposta da definição da nossa humanidade. Que aí ela diz, quero dizer que, interrogando a imagem, posso recolher uma resposta para a questão da nossa proveniência, nossa, humana, ela humana, eu humano, nós humanos, e correr o risco de uma definição de humanidade. Ou seja, eu defino a humanidade pela própria condição da imagem de ser um operador histórico entre começo e fim, ou entre partida e continuação. Se a gente não quiser botar fim aqui nessa destinação, como a Kelly sugeriu lá no final. Aí, ela diz que essa condição, ela leva para dois caminhos que não são excludentes. O primeiro, de considerar a origem dessas operações imaginantes na sua manifestação inaugural. E aí ela vai fazer toda assim, uma poética, que a gente até parece que está lá, né? Para ver, para pensar o momento, há 30 mil anos atrás, em que esse registro ficou numa caverna de Chauvet, em Ardèche, que é uma região da França, né? E que também é a capa do livro. Tá? Então, essa primeira, né? Bota a folha aqui, senão eu falo baixo. Essa origem das operações imaginantes da sua manifestação inaugural. Quando esse sujeito faz a operação 1, faz a operação 2, faz a operação 3, ela cita 3 momentos dessa operação imaginante e se inaugura. Eu não sou a imagem, mas a imagem sou eu. Aí a gente vai falar do próximo item, né? E quem leu vai comentar um pouquinho aqui. E a outra relação, que é muito cara para ela, é a questão de que essa inauguração, essa relação, essa operação imaginante, que atrela a consciência de si na consciência do seu duplo, que é uma forma de definir a imagem como um duplo da realidade, é a forma de inaugurar essa consciência de si, essa consciência dessa humanidade. No Ocidente, tem uma força no nível teológico, do nível da crença, do nível da religião. E é dessa relação, imagem e religião, que se desdobra o universo de liberdade é Censura? Censura, opressão, castração, controle. E quem exerce a castração, o controle, a censura, tem É quem domina a produção das imagens. quem domina e tem o poder. E por que a gente se submete a esse poder? Porque a gente tem intrínseco um desejo de ser humano, de continuar produzindo imagem.
porque aí ela traz um negócio teológico, porque dentro dessa formação religiosa, nossa realização se dá por algo que não é visto aqui e agora, mas é uma operação imaginativa desse ser divino que nos concederia a tal salvação. Aí eu Ô, entro no meu professora, parêntese, que no Oriente, muito antes do Cristo, desde Confúcio, antes ainda, já havia essa relação com o divino e com a imagem. Isso, até porque toda a religiosidade ocidental, que parte dos egípcios, e ela fala ali, que parte do próprio Abraão e do povo hebreu, é de origem oriental. Então, como ela se dedicou lá para os seus bizantinos, ela não gosta de religião, como a maior parte dos franceses não gostam, ela não foi atrás de entender bem esse negócio, ficou confortável em botar a culpa no cristianismo. Mas não é o caso. Essa é a minha fala para a dona Mondanzan, que é uma senhorinha muito querida, nunca vi pessoalmente, mas eu acho que aqui tem um erro de interpretação, tem um problema de compreensão da história da religião, e blá, 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 mas fechei aqui que eu não vou falar muito mal da mulher, e vai que ela já morreu até, e aí vai pegar no meu pé. Certo? ô, prof, a prof mostra para a gente essa imagem, que é a primeira imagem que o homem produz, que é esse decalque da sua mão sobre a rocha. Quando existe esse decalque, existe esse afastamento entre esse sujeito que está aqui, né, e a sua imagem que ficou aí. Esse espaço entre o sujeito que está aqui e a sua imagem, o seu simulacro, sei lá o quê, essa coisa que pode lembrar a imagem lá do Cristo no sudário, sei lá o que está aqui. Esse espaço seria essa operação imaginante? Esse espaço de operação imaginante? É que tu não relê esse texto, né? Eu sei que ela já leu, porque ela já estudou isso com uma disciplina da pós, com a minha orientadora, que é a professora Bernadette. Mas, no item, a imagem e o retrato, é isso que ela vai... Ela não vai falar desse jeitinho que tu está falando aí, mas é essa consciência que não é a minha mão, mas é a minha mão, que inaugura a condição humana. Nesse registro que se tem, né? Porque quantas vezes foi feito em pedras e outras coisas, e na areia, e na água, em coisas que não resistiram os 30 mil anos para alguém descobrir e colocar, né, para nós saber que houve, né? Mas, então, nessa coisa aí, ela... Travei? Travei, né? Já voltou? Mas eu não falei nada de... Eu parei, quando eu vi que ele estava oscilando, eu parei. Então, como ela fala aí na última frase, que eu peço para a Maristela reler para nós, dito de outra forma, Em uma palavra, se poderia dizer que a proveniência das operações imaginantes está na origem do problema político que coloca sua destinação. um pouquinho antes, né, começa lá, dito de outra forma, Dito de outra forma, é porque a capacidade do sujeito de produzir imagens faz parte de uma economia constituinte do desejo que as instituições que constituíram seu poder tomaram o cuidado tanto de interditar as imagens quanto de controlar a produção de seus efeitos. Em uma palavra, se poderia dizer que a proveniência das operações imaginantes está na origem do problema político que coloca sua destinação. né? Então, quando junta o desejo e o poder da dimensão política, ou problema político, dessa destinação, que é a destinação de quem? Da humanidade da imagem. Eu acho que a da humanidade, porque a humanidade ela se constrói, se constitui através de imagens, é isso, prof? É isso aí. Né?
complexo. Por isso que eu disse no começo. É uma argumentação filosófica, uma construção do pensamento, a gente não precisa concordar, mas ela tem começo, meio e fim, ela argumenta muito bem, tem consistência. Mas fica a critério de cada um concordar ou não com isso. Certo? Bom, aí vem a imagem, vírgula, o retrato. E retrato, o que é retrato? Quem é que define rapidinho para nós aí? A Heloísa que gosta de retrato. Fala para nós, Heloísa. O retrato é quando o artista retrata alguém, e o autorretrato é quando ele se autorretrata. Recentemente caiu o if e eu consigo enxergar autor-retrato, é como se estivesse retratando. Não sei se deu para entender. Boa, Isso. boa. Essa do autorretrato, né? Então, o retrato é uma imagem de si, uma imagem do outro. Mas essa imagem que identifica o outro. Porque não é uma pintura, não é uma paisagem. É um retrato. É um ato de identificação. Vocês querem, assim, continuar lendo ou vocês querem agora a gente discutir? Que na minha planejamento aqui, eu só iria ler com vocês esse primeiro pedaço. Aí eu não sei se no tempo a gente consegue ler tudo, né? Aí já fica um pouco mais extenso. Tá, então eu vou pular, né? E ela vai falar assim, nesse pedaço que é a imagem, o retrato. É uma história. Lá no finalzinho da 41, ela diz: esse gesto de afastar e de ligar é aquele que constitui a primeira operação. Aí ela faz uma coisa aqui de Gênesis, né? A primeira operação. No primeiro dia, Deus criou o céu. Acho que foi o céu. Maria, minha xará, Maria Rúbia, você que é boa em Bíblia, no primeiro dia, Deus criou o céu. Acho que foi. Ela vai voltar. Foi a luz. Foi a luz. Obrigado, Marília. Então, ela faz esse tipo de Gênesis aqui, né? Esse gesto de afastar e de ligar. Afastar, criar um intervalo. E ligar, reconectar as duas partes. É aquele que constitui a primeira operação. Aí ela diz, né, no caso desse nosso antepassado aqui, pré-histórico, que entra uma caverna, que escolhe um lugar, que enche essa boca, e vai ser o segundo ato, né? De alguma cinza, e aí vem, já na 42, segunda operação, o sopro. Sopro, aí eu fiquei pensando, será que os arqueólogos identificaram que isso foi um sopro? Ou ela juntou lá com a história da Gênesis, que Deus criou o Adão de um sopro no barro? Ela não se revela, mas eu acho que, no fundo, ela gosta mesmo de uma sinagoga. Bom, segunda operação, o sopro. Aí ela vai narrar que, então, esse sujeito antepassado estende a sua mão com a sua boca cheia de cinza, né, que aí fica mais líquida, assopra e cria essa impressão que acredito que os arqueólogos, né, comprovaram que é resquício de carvão. Aí, nesta distância em que o olho e a mão se arranjam, outro gesto se torna possível. E aí vem a palavra gesto, que não é uma palavra qualquer. É também uma palavra âncora. Terceira operação, o retrato. Quando a Heloísa falou aqui para nós o que era retrato, ela falou assim, de si. Então, acho que 90% ou 100% de nós imaginou a cara, o rosto, a face de alguém. Mas, na própria história da arte, se identifica como retrato outras coisas que não são só o rosto, apesar do clássico ter a ideia do retrato de, né, como é que a gente chama aqui? De colo, né?
de busto. E aí vem um retrato. Por que ela fala em retrato? Ela fala, o gesto de retratar a mão sobre a qual ele acaba de soprar aparece agora diante dos olhos do soprador. A imagem, sua imagem, tal qual ele pôde vê-la, porque sua mão não está mais lá. Ele só vê a imagem porque ele tira a mão. Porque ele cria o intervalo entre a causa, a proveniência e a destinação. E, a partir daí, ele pode se retirar de sua imagem e dá-la a ver a um outro, aos olhos desse outro, de nós outros, tão distantes no tempo, e dá-la também a ver, e dá-la a ver também aos olhos que eles não se verão jamais. Porque quem olhou aquela mão pela primeira vez, pela milésima vez, não olha quem olha essa imagem desde que ela foi descoberta nos tempos contemporâneos. E nem por isso essa mão e esse olho de hoje não testemunham a existência de outro humano naquilo que ficou registrado da mão que se afastou, do gesto, do sopro e do retrato que ficou. Então, ela diz, quando esse sujeito se engaja num caminho imaginante, porque isso só foi possível porque ele fez uma operação imaginante. Ele diz, eu vou pegar essa cinza, eu vou misturar, não sei se soprou assim de boca, assim, né? Encheu a boca, como ela pode ter feito um negocinho, um canudinho de bambu lá. Né? E eu vou, porque também ela acha, faz pensar a gente que foi a primeira coisa que fizeram, né? Talvez já tinham estado cansados de fazer esses carimbas em tudo quanto é lugar, mas essa foi a que ficou para a gente ver. E ele imaginou que ele ia lá e que ele ia deixar sua mãozinha, e depois a Letícia, a Heloísa, a Josiane, lá na escolinha de ensino infantil, faz a mãozinha da criançada pintada no papel, que nem o nosso ancestral aqui da pré-história. Então, ele imaginou, ele projetou, ele entendeu que aquela operação ia dar certo. E ele foi lá e registrou a sua existência. Ele inaugura um regime de liberdade. Por que ele inaugura um regime de liberdade? O que tu acha, Letícia? Desculpa, eu me perdi na outra ainda. Pensando e acabei de postar aqui. Como é que era a pergunta? Não, mas continua respirando aí no teu universo imaginante. Não, porque aqui das operações, eu fiquei pensando nisso, né, nessa operação imaginante que ele realizou, né, do sopro das cinzas, e daí eu entrei por outro caminho aqui. Como as ferramentas tecnológicas têm alterado as nossas operações imaginantes. Desculpa, aí eu entrei nesse túnel ali. Vou lá, deixa a pergunta para todo mundo. Eu perguntei a Letícia, que eu achei que ela estava com gesto de quem ia falar. Não, mas pode perguntar de novo. Tá ali no meio da 42, tá? Quando esse sujeito se engaja no caminho imaginante, quando ele estava lá na fogueirinha dele, ele falou, hoje estava de fazer um negócio legal, vou pegar um pouquinho dessas cinzas, vou fazer aqui um engodo, vou pegar um canudinho ali de bambu e vou lá brincar na cadeira. Quando esse sujeito se engaja, se compromete, se determina, se coloca num caminho imaginante que o subtrai da necessidade natural, ele não é mais animal. Ele não falou assim,
eu vou comer, isso vai me dar calor, isso vai me dar comida, isso vai me dar prazer sexual, né? A reprodução da espécie, não. Ele se subtrai de tudo isso. Ele inaugura um regime de liberdade. E eu pergunto por que ele inaugura um regime de liberdade. Porque é o registro do seu existir, da existência, e por de isso que é uma escolher operação. registrar-se quanto existente. A liberdade Acho que é também aquela escolha. É aquela resistência que ela falou antes também, né? Muito bem, Letícia. Uhum. Essa resistência Essa de ser resistência humano. do sujeito à natureza. A Rosângela diz, porque ele está se vendo nessa projeção, né? E ele se vê autonomamente. Porque ele projetou se ver, se retratar dessa forma. Ele inaugurou um regime de liberdade que não será aceito, sem controle, tanto pela vontade instituinte, quanto pelos poderes instituídos. Porque aqui ela faz uma generalidade, né? Joga no tempo, assim, a gente vai ter que ir lá no autor, espectador, que é o último subtítulo, para dizer que hoje, se eu fizer isso, ninguém vai dizer que eu fiz uma arte, um registro da minha humanidade. Então, quando é que o regime de liberdade dele deixou de existir para mim? Quando essa vontade instituinte e esses poderes instituídos deixam de reconhecer nesse meu ato um ato de autonomia e de identidade. Porque não reconhece mais isso como esse gesto. Um ato de existir, né, prof? Como um ato Por de exemplo, existir. assim, se eu tenho a liberdade de exercer essa operação imaginante, quer dizer que eu estou vivo. E tudo que se assemelha a isso que eu, nessa minha operação imaginante, existe também. Quando isso é negado, quer dizer que essas existências não existem. Para aquele tempo histórico, para aquela sociedade, para aquele grupo de poder, para aquela classe, isso? Ou, como a gente vai ver lá na outra gruta famosa da França, uma estela com uma mulher culta, vou saber dizer o nome. Lascaux. Lascaux. Jesus é tudo. E tem muitas mãozinhas. Eu não sei a distância entre chover e Lascaux. Mas lá em Lascaux se constituiu numa ordem de uma norma, numa forma instituída de registro, colar as mãozinhas. E aí são mãozinhas vermelhas, azuis, já ou com pigmento. Aí eu teria que pesquisar aqui qual é a diferença, né, geográfica, de tempo, dessas duas. Mas acredito que chover é mais antigo, exatamente por isso que ela pega essa coisa inaugural. Aí ela entra numa discussão sobre a arte, né? Que é isso. Quando é que esse negócio... Hoje a gente olha para lá, nós hoje olhamos para lá e diz que isso é arte. A turma de Lascaux olhou para lá, né? Disse, isso é arte, vamos decorar nossa caverna, vamos desenhar nossos bisões, está tudo aqui, está tudo certo, né? Mas hoje, nós fazendo esse processo de registro, né? Aí já seria um negócio que estaria comprometido. Então, nesse item, eu vou fazer um resumo aqui para não demorar mais tanto, tá? Ele mostra nessa inauguração do sujeito numa produção de uma imagem de si, e essa inauguração do sujeito, essa dimensão de liberdade que, plenamente exercida, negava o poder e manifestava um desejo livre. Na medida em que essa condição de liberdade é castrada, consequentemente, o desejo tem que ser alterado ou controlado. Então, com esse ato, a gente nega a nossa natureza animal, aquela que seria incapaz de realizar a operação imaginante.
E aí entra o tal do gesto, que é o impulso da vontade de realizar a operação imaginante. E esse gesto é mais com fato, porque o gesto não está nesse registro rupestre que ficou. O gesto está naquilo que antecedeu a possibilidade de existir esse gesto. Por isso que a palavra gesto aqui não é uma palavra qualquer. Nas artes cênicas, a palavra gesto, que vem lá do Brecht, ela tem um poder, assim, ela tem uma dimensão filosófica, crítica muito grande. O que o ator deve buscar não é a interpretação do personagem, é os gestos, né? Em latim lá, o gesto, essa existência, essa constituição desse sujeito no palco, nessa personalidade, mediado pelo seu corpo. Mas não é mais ele, é os gestos que realiza esse personagem. Bom, vamos... Aí vem o item 2, que é relacionado com a tal da teologia lá, o segundo subtítulo, né? A preocupação monoteísta com o sujeito das imagens. Ela vai trazer essa coisa dessa imagem que tem uma origem egípcia, que ela está vinculada a um templo, onde não era totalmente acessível, assim, né? Não era algo aberto, tinha que ter uma certa iniciação para colocar ali. Então, ela já vai dizer assim, ó, olha lá o Templo das Cavernas, como aquilo era um gesto de liberdade, e como esse gesto passa a ser controlado, administrado e estabelecido para determinados lugares, para determinadas condições, e de acesso a determinadas pessoas que poderiam se apropriar dessa imagem como um ato de poder. E aí ela vai trazer a questão do que ela chama aqui cristianismo, mas não é cristianismo, é catolicismo. O catolicismo apostólico romano, inclusive, não é nem o bizantino, que ela estudou mais, e ela vai trazer toda essa mística católica, que é de dizer, né, da Trindade, que Deus se fez carne em Jesus, né, e que em Jesus, ao ressuscitar e ascender, ele se torna o Espírito Santo. Então, ele é, mas não é nada, ele era carne, mas não é mais a carne. E aí vem toda a querela, né, iconoclasta, que a reforma protestante vai retomar e eliminar, né, a ideia da imagem, porque a imagem substitui esse corpo consagrado de Jesus na sua ressurreição e ascensão. Ela não fala tudo isso, mas eu sei que é isso que ela está falando, tá, gente? Não sei quanto que vocês conhecem aí dessa discussão toda. Mas aí ela fala, né, que essa redenção do corpo pecador, então, porque nessa mística toda, né, Jesus morreu crucificado e ascendeu para dizer que salvou o homem, né? Então, o pecado original do Adão e Eva, que foi transmitido a todo mundo, foi redimido quando Jesus ressuscitou, e o sacrifício do seu corpo salvou o meu corpo. Mas, para que isso se efetive, eu preciso entender que o Cristo do corpo hoje é a igreja, porque ele ascendeu, ele virou o Espírito Santo está na igreja, tá? Bom, então, o que importa isso aqui, que aí é uma teoria que pode se discordar, se concordar, está ali no final da 45. Ela diz, ao longo da história humana, o desejo de ver e o de mostrar serão habitados pela ambivalência do desejo de estar em busca da satisfação e de constatar que a satisfação estimula o fim do desejo. Ou seja, esse ver e mostrar, e se colocar nessa relação com esse divino, com essa condição de salvação, implica em abster-se do desejo. E quanto mais se controla esse desejo, mais se poderia se mostrar e se ver esse desejado, que seria a tal da salvação. Então, ela traz para essa dimensão aqui a questão religiosa dessa imagem como um meio
que se consagrou de alcançar o divino. Por mais que a imagem não seja o próprio divino, mas cultuá-la, se colocá-la diante dela, é uma forma de contemplar esse desejo que controla outros desejos que afastariam desse sujeito. Então, aí ali na 45, né? Ela vai falar disso, que esse sujeito ele é objeto, né, dessa imagem, porque é sobre essa imagem que ele se sujeita. Então, não é a imagem que é um objeto, é ele que é um objeto a essa imagem, né? E essa imagem o sujeita, porque ela é motivada pelo desejo de se reconhecer nele. Tudo isso é o mundo Zanctar, né? A alma do Zanctar. Então, esse desejo só é possível porque ele é vetorizado, ele é direcionado, ele é fortalecido por uma operação imaginante. Desculpa. Qual é a operação imaginante? Ser salvo. Que ao se conectar com essa imagem, se alcança a tal da salvação. Então, esse desejo, ele se constitui, ao mesmo tempo, numa energia política, e aí tem toda a história da religião, né, na Idade Média, e até hoje, né, até hoje, preciso dar muitos exemplos, esse desejo controlado, cerceado, administrado, ele se transforma numa energia política que controla o tempo, que é um controle do tempo da estruturação dessa história. Eu estou pegando aqui o meu resumo para não ficar citando pedaços, tá? Então, lá na página 49, ela traz essa história do controle do tempo. E diz assim, deixa eu achar um pedaço aqui. O poder, no começo da 49, o poder se quer mestre do tempo sobre o duplo registro de sua aceleração sem limite e da negação de sua mobilidade. O que é que ela está dizendo aqui? Ele quer ser um mestre, um senhor do tempo, porque esse poder, ele tanto permite e busca esse controle total, a tal da aceleração sem limite, e, ao mesmo tempo, ele nega a sua mobilidade, porque ele não deseja se tornar outro. Ele não faz essa expansão para se tornar outro. Ele faz essa expansão para se tornar mais senhor do próprio tempo. Ora, a imagem é questão de tempo e não de espaço. Por isso seu regime é aquele da expoliação e da depreciação. Porque tudo que gerasse essa mobilidade teria que ser estagnado para que essa imagem pudesse permanecer como tal portadora de poder. Volta lá no Cristo, na imagem do Cristo, tradicional, essa vista dentro da Igreja Católica, ela não tem que se atualizar. Acho que a gente até poderia discutir tudo isso aqui, né? Ou, por exemplo, mesmo, né? Hoje, se a gente pensar, agora me fugiu como é que eu ia colocar aqui essa ideia. Eu olhei lá o mapinha, tem uma Maristela, fui no mapinha e fugi da minha ideia. Mas agora vai fugir. Mas eu ia fazer alguma comparação aqui desse tempo e dessa imagem que é estagnada e desse regime, né, de expoliação e depreciação. Agora me fugiu, gente. Deixa eu reorganizar aqui. Alguém leu esse item? Alguém gostaria de comentar sobre ele? Até eu registrei aqui duas coisas nessa parte aqui, né, do poder. A própria questão da selfie, né? O quanto essa autoimagem ela tem um poder, né? E se reproduz presencial, né? Nos tempos atuais.
por conta dessa fusão de desejo e de visibilidade como existência. Isso ela fala aqui na 46. E ela fala mais para frente, né? Para que haja o político, é preciso que as leis da psique, quer dizer, a lei do objeto tal qual ele se impõe como mercadoria, não reinem sobre os sujeitos desejantes. É preciso ficcionalizar a liberdade. Eu acho que essa parte é bem importante para quem trabalha com publicidade, Letícia. É preciso ficcionalizar a liberdade. É preciso imaginar e somente imaginar, ao compor a imagem, para tornar a crença viva, só energia política. É por isso que a liberdade não é nem um objeto, nem um sujeito. Não é nem um estado originário que estaria perdido, nem um reino por vir. A liberdade é uma ficção, nesse contexto em que a imagem se torna... ela existe independente da operação imaginante. Aí vem a tua questão lá, Letícia, do quanto as tecnologias nos impedem dessas operações imaginantes. Então, quando a imagem se aparta desse processo de operação imaginante, porque o sujeito não está mais articulado por ela, nem a articula, ele só está reduzido a ela, reduzido à imagem. Aí essa liberdade é ficcionalizada, porque efetivamente a gente não tem nenhuma liberdade. A gente está regido por por uma ideia idealizada de imagem. É preciso imaginar e somente imaginar ao compor a imagem para tornar a crença viva, só a energia política, né? Essa força que cerceia toda e qualquer liberdade, porque cerceia toda e qualquer operação imaginante. É por isso que, já tinha lido isso, né? A liberdade é uma ficção no sentido pleno da palavra, quer dizer, uma imagem necessária que se tem entre os sujeitos e permite a troca de lugares, né? Indicação de que a via política de partilha é a possibilidade problemática de constituir, pelo desejo, um objeto político situado no percurso de uma demanda insaciável. Então, quanto mais se acelera esse desejo, que reduz esse desejo dentro de uma expectativa de algo que reduz a operação imaginante, se cerceia a liberdade e se amplia o poder que controla essa mesma operação. E aí isso ela está falando para o contexto da religião lá, né? Mas eu acho que dá de transitar muito bem para situações como hoje, né? Isso, se a gente pensar hoje, por exemplo, redes sociais, o sujeito ele já não coloca a sua operação imaginante, né? Ele apenas reproduz as imagens já existentes, né? Ele acaba duplicando essas imagens, uma cópia, então ele também não exerce a sua liberdade, né? Nem a sua autonomia, porque ele só faz mais do mesmo e ainda acredita que está numa liberdade, né? Sendo que não está. Uhum. Bom, aí lá no final da 49 ele fala assim, né? Fizeram-na. O homem, vou pegar a frase um pouquinho mais para... Mas está bem no final, tá? É 49. O homem é o sujeito de uma depreciação constituinte. Aí vem junto lá com a tal da depreciação, né? De que maneira os pensadores cristãos, católicos, romanos, colocaram um problema para lidar dessa forma eminentemente moderna e política? Ela responde: fizeram-no constatando que a imagem não dá nada a conhecer. Fizeram-no constatando que a imagem não dá nada a conhecer, mas somente a sentir. Sua mola propulsora era seu regime de crença. Esse nada a conhecer versus somente sentir é a tal história da pergunta lá da orelha do livro, que diz se o pensamento ocidental é iconofóbico. Ela diz que ele é, vou responder aqui que ele é,
porque se construiu nessa relação de desejo, crença, subordinação, fim de liberdade e operações imaginantes, a noção que a imagem não permite conhecer, mas ela só permite sentir. E ela só permite sentir porque não é do campo da razão, mas ela é apenas do campo da crença. Bom, e aí a gente chega na última parte, tá? Faz meu horário aqui, né? Não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, não sei se foi muito rápido, se foi muito... Essa última parte, Mara, que você falou agora, está onde? No final da 49. É a mesma frase que falava lá da expoliação e da depreciação. Aham, achei. Obrigado. Aí a gente chega entre o autor e o espectador, como eu já falei, né? Ela lá no começo, ela diz que o problema das operações imaginantes relacionadas à causa e sua natureza vão por dois caminhos. Um que seria essa imaginação, essa operação da imagem inaugural, que é o item 2, lá, a imagem de retrato, e o segundo que seria essa crença como a origem do poder e da necessidade da imagem, que foi o item 3 que a gente acabou de ler, de discutir. Aí o 4 é um plus, né? Esse é um negócio que não estava anunciado na introdução e aparece aqui. E o que é que ela está falando aqui, né? Entre o autor e o espectador. Ela está falando sobre essa proveniência da condição, dessa proveniência da imagem, pela sua condição de reconhecimento de um autor da imagem, de um produtor da imagem, né? E ela começa fazendo uma questão que muita gente já tentou responder, né? O que é um autor? Quem é o autor da imagem? E ela diz, sente-se bem a que ponto a questão é perigosa atualmente, já que não pode haver aí um autor e, consequentemente, a autoridade, se o gesto produtivo é reconhecido como gesto criativo e, portanto, inaugural. Então, aqui nesse texto, ela traz, né, discussões mais anteriores lá, de outros trabalhos dela, e vai relacionar essa condição de autor com a de autoridade, que só há dentro de um processo de reconhecimento. Por isso que autor e espectador não podem ser pensados separadamente. Então, esse autor seria o autor do quê, né? Ele seria o dono desse gesto que é um gesto criativo e que, por sua vez, é inaugural. Só que ele é o dono desse gesto na medida em que ele é reconhecido como um portador do gesto. Para ele ser reconhecido como portador do gesto, o gesto dele tem que estar contido de uma alteridade. O gesto dele, nessa condição do autor, não pode ser um gesto repetido, igualado, disseminado, como de qualquer outro. Até porque, senão, no fundo da palavra, não se poderia dizer nem que se trata aqui de um gesto, né? Então, se ele, para ser reconhecido como portador do gesto de autoralidade, ou seja, ser dada a ele a autoridade de autor, alguém tem que reconhecer. E aí entra o espectador. Então, a relação entre autor e espectador, ela é uma relação paradoxal. Como a relação imagem-sujeito também seria paradoxal se não fosse essa condição definida pela Mondanzin de que a própria humanidade se constitui pela operação imaginante que cria a imagem. Então, por que a relação entre autor e espectador é uma relação paradoxal? Porque o gesto, vou dizer assim, é meu. Mas quem tem que reconhecer que esse gesto é meu, não pode ser eu mesmo, tem que ser a Kelly. Então, o que eu digo que é um gesto, a Kelly está dizendo não é nada. Agora, quando a Kelly diz que é um gesto, eu me confirmo como o autor do gesto. Então, o gesto é meu, mas ele só existe enquanto o outro, no caso, estou simbolizando aqui a nossa amiga Kelly, me reconhece como tal, né? Então,
quem atribui essa autoridade ao autor, esse reconhecimento, nunca é o produtor da imagem, mas quem a recebe e a reconhece como portadora desse tal gesto. Então, no espectador, aí eu pergunto para vocês, aonde está a sede da proveniência? No autor ou no espectador? Essa é a questão do mundo real. Onde está a causa da imagem? No autor ou no espectador? Professora, eis a questão do Monteiro Lobato, então. Ele é o autor de toda a construção do sítio do Pica-Pau, da Narizinho, da Dona Benta e da tia Anastácia. Uma é a negra, né? Eu esqueci quem que é. É a tia Benta, a tia Anastácia? A tia Anastácia a negra, a tia Benta A tia Anastácia, onde reside todo esse problema hoje. Então, o espectador hoje, ou seja, a cultura hoje, né? A cultura, né? A sociedade não reconhece o Monteiro Lobato, não legitima, então, não só ele, como outros autores, né? Porque não lhe é atribuída essa autoridade sobre com que é a proveniência, ou seja, né? A existência, o existir. Então, ele não tem existência para a nossa sociedade, né? Coisa complexa, mas muito legal esse Não, texto. É por isso que eu disse que nesse item 4 a gente chegava no Monteiro, porque naquele contexto em que ele produz, ele é reconhecido como um grande literata infantil, porque aquele espectador, na relação com esse produtor, reconhece nele uma autoridade de criação. Há um gesto criativo, um gesto, né? Aí a gente pode dizer inovador, que rompia com os modelos narrativos de fábula, de infância, que trazia essa cultura rural brasileira, blá, 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 tudo que vocês já ouviram falar. Então, naquele contexto, então, o Monteiro Lobato não é o problema. O Monteiro Lobato se torna problema para o espectador que reconhece no gesto dele esse racismo estrutural. E aí desautoriza ele enquanto um literato. E desautoriza a leitura das crianças das suas obras. E por Aí, ironia... Fala, Letícia. Não, e por ironia, ele, à sua época, desautorizou a Anita Malfatti, criticando as obras dela na época, como se aquilo, a Mulher de Cabelos Verdes, se não me engano, não fosse uma obra de arte para aquela época, né? E para depois a gente, alguns anos depois, ser autorizada, né? Ser vista como autora. Uhum. Né? Aí eu perguntei, né? Quem é? Onde é que está onde é que está a sede, a causa, né? Onde é que está a proveniência dessa autoridade? A Mari escreveu aqui: a causa da imagem, penso, esteja no autor. Enquanto produtor, sim. Mas enquanto autor, para que ele seja autor, ele só o é quando o gesto dele de produtor seja reconhecido na sua autoridade. E quem faz isso? O espectador. Então, a proveniência dessa imagem autorizada, a proveniência dessa operação imaginativa que foi controlada e admitida é do espectador. Me lembrei agora do Espectador Emancipado, do Rancière, que também convoca o espectador a fazer parte da obra, né? Uhum. E para dar essa autoridade, agora relacionando com esse texto, enfim. Uhum. Então,
a destinação daquela imagem criada é o próprio autor, porque a proveniência está no espectador. Porque ele tem um gesto, mas esse gesto só é revestido dessa autoridade, ou dessa autoralidade, esse reconhecimento dessa condição de autor nele, se dá no outro, que é o espectador, e que reverte para ele o fim dessa imagem, que é o fim de ser uma imagem artística, de ser uma imagem. Então, se a colocar a mão, voltamos lá no começo, se botar a mão na parede, soprar e deixar esse decalque, gera a existência dessa humanidade nessas relações contemporâneas em que as imagens se produzem e circulam abundantemente. Quem faz essa existência desse humano chamado autor é aquele que não tem a mão, é aquele que vê a mão decalcada na parede. Que pode ser até o próprio autor. Mas aqui existe essa separação, que é a condição do espectador, como a gente viu lá no começo, quando ele sopra e tira, nesse gesto que surge o retrato. Quando ele não é a mão, mas ele percebe o decalque dessa mão. Então, nesse instante, ele é espectador da sua própria obra. Ele não é mais o autor. Aí, na 52 para 53, para encerrar, deixa eu ver. Ela reforça aquilo que já está dito lá no começo, que imagem não é objeto. E ela não é um objeto, porque ela é um lugar, lembro que, né, esse tempo, é o tempo do cruzamento, não o espaço. Imagem não é um objeto, porque ela é um tempo, é um momento desse cruzamento dos olhares que partilham visibilidades no tempo. Naquele momento que traçou aqueles olhares sobre aquilo que é a imagem, e é nesse cruzamento dos olhares que partilham visibilidades nesse tempo, nesse mundo, e que formam, então, uma partilha sensível. Ela não cita, mas ela está se baseando aqui no Rancière, torna essa partilha um espaço político. E aí, se eu voltar no Rancière, é político sem ser polícia. Ou pode ser político e polícia. Se essa liberdade estiver cerceada. Que é o caso dessas imagens de profusão que as redes sociais reproduzem. Fala, Kelly. E daí eu peguei aqui o finalzinho desse livro que eu adoro, mas ainda não tenho compreensão para esse daqui do... Quando as imagens tomam posição e que ele fala aqui. Então, né, de quando esses poetas, filósofos e artistas, quando eles produzem, então, essas imagens que ele coloca aqui, acerca do lugar da imagem e das condições de uma possível política da imaginação. É esse o grande cerceamento, é a política da imaginação, porque se tem essa operação, né? Mas a política sobre esta operação que precisa desse levante, e que é cerceado. É isso aí. Prof, posso fazer a propaganda de um filme muito legal que eu acabei de assistir, da Binoche, que tem tudo a ver com isso, e está gratuitamente lá no YouTube, eu vou passar para o grupo. Fale. Ela faz o papel de uma fotojornalista que vai para essas regiões de conflito e ela só fotografa mulheres bomba. E todo aquele ritual de preparação, com aquelas burcas e de colocar todas aquelas bombas no corpo, ela consegue acessar esse lugar
e fotografa. E daí a filha dela questiona ela, porque ela está sempre em zonas de perigo, né? E questiona a figura dela como essa fotógrafa e a relação de afastamento de filha e mãe. E quando ela pega a câmera assim, e dispara um monte de fotografias sobre a própria fotógrafa, ela muda o olhar, mas ela diz o seguinte, assim, que é um filme que me incomoda muito, 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 eu já assisti acho que umas 3 vezes. Por que todas essas pessoas em condições de extrema fragilidade se deixam ser fotografados por este olhar desse fotógrafo que está de uma condição social, econômica, cultural ou outra, se deixa ser registrado. É por isso, para poder existir. Para A poder existir. consagração desse ato heróico, né? Porque dentro de toda a filosofia lá, toda a religiosidade delas, né? Esse ato heróico tem uma recompensa. O mundo, o céu lá, o paraíso, não sei, deve ter um nome, né? Dentro da crença delas, vai recebê-las, né? Então, E daí, quando ela fotografa isso, prof, a ela revista... registra esse gesto heróico e eterniza, né? Individualiza esse sujeito. Né? Esse é o último. Mas daí, quando essas imagens vão para a revista, que vai ser publicada, né, para as mídias, essas imagens são barradas exatamente porque o ponto de tomada dessa fotógrafa parece ser o sagrado, porque tem uma luz que incide, não sei o quê. Então, constrói um campo de existência muito forte para essas imagens. Então, elas não são permitidas. E elas não são permitidas por causa da tal da liberdade, a liberdade da fotógrafa nessa concessão justificada pelo esse ato de heroísmo dessas mulheres, não é autorizada, não é reconhecida por esse espectador, que é o dono da mídia, o dono desse espaço de fala, de informação, porque isso desconstrói o próprio poder que ele tem sobre si, né? A Letícia me Mas pediu... eu quero terminar o seminário, Karen, depois continua a tua propaganda. Bom, hoje é o nosso último dia de conversa séria, né? Assim, semana que vem vai ser muito mais prazeroso. Ela termina, e foi traduzido para nós, né, do francês, ela faz um jogo de palavras, porque ela está falando de proveniência, que não é nem origem, assim, né? Proveniência, de onde você vem, e destinação, de onde você vai. Aí ela termina fazendo uma brincadeira, puxando aqui, né? Uma brincadeira do Gramsci, do Marx. Você vai bem, e quem responde diz, vou aonde? Lembrando que o nosso seminário diz, levando uma linha para passear. E essa linha vai bem, Maristela? O microfone. Vai aonde? Essa linha vai aonde? Vai bem para onde? Né? Então, fica aqui para todas nós que atuamos, que pensamos essa imagem, que atuamos no ensino, que produzimos imagens, aonde a gente anda levando as nossas imagens, se elas estão sendo campos de ampliação dessa liberdade, se elas estão sendo lacunares o suficiente para que operações imaginantes possam levá-las para algum lugar, levá-las para passear, ou a gente está autoritariamente, ditatoriamente, impondo essas imagens sem lacunas e sem espaços para operações imaginantes. Aí hoje a nossa amiga Elisângela não está aí, e gosta de brincar a partir do seu Rodari com essas fugas da imagem para outros lugares, e não para os esperados. Então, você vai bem? Vou aonde? Perguntou a linha
hoje, no final do nosso seminário. É isso, gente. Brilhante, Mara. Estou muito feliz. O seminário Bom. hoje arrasou. Com certeza. Então, Acatado, viu? Arrasou demais. Levar a gente para algum lugar aí, ó. tem que levar, né? Se não for para levar, nem vamos. Isso aí, nem vamos começar, né? É isso, gente. Um texto tão complexo, ela consegue nos abduzir nessa leva de nos deixar encantadas no discurso tão complexo que eu fico pensando, meu Deus, a Mara transita no questionamento filosófico, intelectual, até de filóloga. Ela nos ajuda a compreender cada palavra que ela não admite que está colocada fora do lugar. Então, assim, demais. Não tem outra... É ou muito não é? besta, né? Até criticar Não, o pior que compreensão da não. mudança do O pior que cristianismo, não, ela essa simplicidade é que nos faz ficar mais encantados. Entendeu? Aplausos. Bom, eu acho que o item ali do monoteísmo ali ficou meio atrapalhado, assim, mas se foi suficiente, a Mara deu uma ajuda ali no chat. A Mara fez, né? E é isso, né, Mara? Como tu não é tua religiosidade não é de origem católica, sem essas imagens, essa questão de sentir a Deus, essa relação de crença, uma imagem ausente, mas por isso vem essa força da crença, do poder. Eu acho que se a gente se detivesse um pouco mais, falasse um pouco mais sobre essa dimensão da compreensão da imagem no campo da crença, ia dar de entender melhor. Mas eu passei bem rápido ali, então acho que também, né, a gente não se aprofundou muito. Quer falar, Mara? Não, eu só complementei mesmo ali, né, que nessa reflexão de não é uma questão de catolicismo ou não, é uma questão das escrituras, que elas nos inspiram a não buscar imagem alguma, e ela traz as explicações do porquê, justamente porque a gente se prende àquela figura, que é o que a autora também traz, né, que essas imagens elas acabam nos limitando, assim como a gente vê acontecendo hoje em dia na internet. Porém, mesmo sem a imagem, o homem é tão astuto, o humano, né? O ser humano é tão astuto que eu sinto que nós, de alguma maneira, sempre somos controlados ou buscam nos controlar de alguma maneira. Está aí, né? O que não me representou na campanha política, está gravando, né? Mas ninguém vai ver, né? Mas que me impactou profundamente, assim, me causou uma reflexão muito profunda, me entristeceu muito, porque, para mim, a questão não da religião, mas da espiritualidade, dessa expansão, onde, pelo menos no meu sentir, né, nós somos além disso que a gente toca e vê, foi usado com uma tremenda má-fé, assim, para realmente controlar as pessoas, para manipular pensamentos e sem respeito algum, né? Sobre nenhum tipo de doutrina, enfim. E eu acho que a gente está num momento que precisa, sim, se discutir, se conversar, se dialogar. E essa questão da liberdade, ela é uma linha tênue que há muito tempo eu venho... por muito tempo eu me calei, mas eu venho exercitando pequenos diálogos, que eu acho que a gente tem que exercitar em pequenos grupos, né? Mas que, às vezes... eu me sinto cerceada pela minha escolha de espiritualidade que eu busco, né? Então, assim, todo mundo também pode falar o que quiser, mas você, cristão, não pode falar. Existe isso também. É um desrespeito, independente da doutrina. Então, se é para todos falarem, para termos liberdade, a gente precisa ter liberdade de falar e ser ouvido também, né? Porque não tem como apagar aquilo que foi feito, né? É o que eu coloquei ali, é um determinado contexto, uma cultura, uma família, tudo isso influencia as nossas escolhas, traumas, boas experiências, enfim.
né? Então, acho que cada um tem a sua experiência e a gente enriquece muito. Eu convivo muito bem com qualquer pessoa de qualquer religião. Não consigo entender por que a gente faz distinção de cor, né? Meu marido é negro, eu falo para ele, eu acho que eu sou negra também, porque eu não consigo entender isso, não entra na minha cabeça, sabe? E a mesma coisa a questão da religião, ou de uma escolha sexual, que para mim é muito mais absurda ainda. Então, são pontos que poucos ainda acho que têm maturidade no meio cristão para discutir sobre, né? E quando eu tento no meio cristão discutir sobre, eu sou cerceada, né? Aqui não é o momento para se falar, né? Mas a gente precisa, eu acho que essa é uma das questões, assim, esses seminários, embora eu tenha faltado as últimas 3 semanas, me inspirou muito, Mara, as colegas, assim, essa a liberdade de falar, eu me sinto acolhida no meio de vocês e tem sido um prazer esse convívio também, né? Porque eu me sinto respeitada e espero que eu também consiga respeitá-las da mesma maneira, tá bom? Muito obrigada por tudo, tá? Com saudade. Sem dúvida, Mara, tu nos respeita muito e nos contribui, né? Contribui para o nosso grupo muito também. Bom, gente, então acho que era isso o nosso encontro. Semana que vem é o último, né? Com o Alexandre Guimarães. E também uma conversa nossa, né? Como é que foi o seminário, como é que vocês acharam, se valeu a pena ou não. E só tenho a agradecer e, né, e ficar feliz. Para a gente trocar tantas ideias aqui e aprender juntas sempre. Todas as convidadas foram muito legais, mas isso a gente conversa semana que vem. Tá bom? Vamos para casa dormir, gente?